Olá, senhoras e senhores telespectadores, sejam bem-vindos ao seu canal Rede Previdência. Se você não é ainda inscrito, peço que se inscreva, ative o sininho, compartilhe e curta mais de 2.500 vídeos sobre previdência à sua disposição. Sob a direção geral do Dr. Ricardo Souza, coordenação do Dr. André Vasconcelos e trabalhos técnicos de Rosa Araújo e Marcos Vinícius, o programa ao vivo Doutor de hoje debate planejamento previdenciário prático no RPPS e contando com duas expressões como o doutor Diego Cheruli e a doutora Bruna Sete. Doutora Bruna, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, doutor. Muito feliz de estar aqui com vocês nessa noite e espero aí atender as expectativas desse encontro. Boa noite, doutor Diego também. Que honra estar aqui com o senhor, com você, seja como você preferir que eu te chame. A doutora Bruna é advogada militante, é também professora e autora de uma importante obra que fala no planejamento previdenciário, tanto no RPPS como no RGPS. E hoje, então, ela vai transmitir para nós esses valiosos conhecimentos que ela tem. Mas quero cumprimentar aí também o doutor Diego Cheruli. Doutor Diego, como vai? Tudo bem? Tudo em ordem? Seja bem-vindo também. Olá, Ney, boa noite a todos. Ney, Bruna, Marcos Vinícius, demais presentes. É um prazer estar aqui com vocês e dividir a mesa aqui com a Bruna, minha colega que muito sabe de previdência. Ótimo. O doutor Diego também é advogado militante, é professor, é também autor de obra sobre planejamento previdenciário no RPPS. E depois dê uma olhada aí no currículo do homem, porque é extenso. E nós vamos aproveitar esse tempo aqui para poder dar o máximo de respostas possíveis. Dito isso, doutor Diego Cheruli, está pronto? Vamos trabalhar? Vamos lá, estou aqui à disposição. Tem muitas perguntas aqui, principalmente relacionadas, claro, sobre o planejamento no RPPS, planejamento previdenciário, mas também muito relacionada ao envolvimento da parte especial. Por exemplo, aqui, para aprovar tempo especial no RPPS, quais documentos são necessários? Vamos lá. Os mesmos documentos do regime geral. O processo administrativo da aposentadoria especial no regime próprio, seja para conversão de tempo, seja para concessão de uma aposentadoria especial, vão demandar os mesmos documentos e os mesmos fundamentos de enquadramento das atividades que são utilizadas no regime geral. Os regimes próprios não possuem, em sua maioria, sua larguíssima maioria, não possuem regulamentação própria da aposentadoria especial. E os que possuem sempre vinculam ao regime geral, que é uma matéria que já está pronta. O regime geral já traz o decreto 3.048, aqueles outros decretos antigos, 64, 79, como que fundamenta, como que enquadra, então tudo vai ser igual. Quais documentos? Básicos, PPP. E o outro é TECAT. Quem tem que produzir isso? O órgão público que está vinculado àquele servidor. Ah, mas eu sou de um órgão municipal. Tem que pedir? Tem que pedir. O órgão tem que emitir? Tem que emitir. Aqui nós temos uma vantagem quando lida com o servidor, Ney, que no INSS, por exemplo, eu tenho que ir atrás de uma empresa para aquela empresa emitir o PPP-LTCAT, às vezes aquela empresa faliu, aquela confusão toda. No RPPS, não, porque o órgão é o mesmo. Então, o órgão que vai conceder a aposentadoria é o órgão que tem que emitir os documentos, tá? E aí cada órgão vai variar como é que você faz o protocolo desse requerimento. Tem órgão que vai querer que você faça o protocolo antes desses documentos, tem
regime que aceita que você faça o pedido de aposentadoria ou do abono de permanência já pedindo PPP-LTCAD, mas o correto é sempre tentar instruir o máximo possível antes. Então, sobre a pergunta, quais documentos? Os mesmos utilizados para o regime geral. Você não vai ter, por exemplo, um SB40, né, um DSS 8030, porque os regimes próprios não emitiam isso, né? Você vai ter um PPP e um LTCAT, e esses documentos vão ter que constar com um documento muito especial, que é o laudo de conformidade passado. Então, vai falar assim, ó, o que eu verifiquei hoje, porque eles vão fazer hoje, a maioria dos registros próprios não tinham esses tipos de documento. Então, o que eu verifiquei hoje, em especial no LTCAT, é exatamente a mesma configuração lá de 10, de 20, de 30 anos atrás. Então, tem que ter este laudo, esse atestado de conformidade do período anterior com o presente, para que tenha validade esse LTCAT e o PPP. As regras, quem lida no regime geral com aposentadoria especial saiba que vai lidar basicamente com a mesma coisa no regime próprio. Pois é, doutor Diego, e inclusive me chama a atenção aí, né, e atenção para quem atua mais no RGPS, já essa notícia, né, da facilidade de conseguir um PPP no regime próprio. Até porque você sabe a dificuldade que é a empresa emitir um PPP, emitir o PPP correto, principalmente pensando nos custos. Não é? Então, muitas vezes, o empregado só vai conseguir isso na justiça. Então, já traz aí uma grande informação, já traz um atrativo aí nessa sua fala. Não Bom, é bem uma facilidade, né, Ney? O órgão público não sabe fazer. É diferente. Quando você tem uma empresa privada, eles sabem que tem que fazer normalmente, já tem assessoria. O órgão público, muitas vezes você vai ter que ajudar a construir ele a fazer isso. Então, às vezes dá um pouco de trabalho. Depois você ajuda, ok. Mas até você criar essa cultura demora e dá um pouco de trabalho, sim. é, na empresa Nada é você tão fácil, né, doutor? Não, não na, é nem muito fácil. na Mas empresa por isso que a gente tá aqui, né? Por isso que a gente existe. Na Exatamente. empresa, doutor Diego e doutora Bruna, você ajuda, É, empurra, tudo. aperta e às vezes a coisa não sai, só lá na justiça. Então, de É, qualquer maneira, parece mais fácil aí sim, no RPPS. Doutora Bruna, e a diferença entre os planejamentos do RPPS e RGPS? Bom, doutor, existe uma diferença, mas eu gosto sempre de colocar para quem está começando agora a fazer planejamento, seja no regime geral, seja no próprio, ou já faz o planejamento no regime geral e quer aprender um pouco do próprio, é que o advogado previdenciarista que já faz do regime geral, ele já tem um pouco de noção, ele já está com um pezinho no meio do caminho para fazer do regime próprio também. Mas existem algumas diferenças, e a primeira que eu coloco é em relação à própria legislação. Porque o que a gente precisa ter em mente? A emenda constitucional número 103, que alterou significativamente as regras de concessão de aposentadoria para os segurados do RGPS, ela também trouxe alterações para servidores públicos, mas isso somente no tocante aos servidores públicos federais. Então, a emenda 103, ela vinculou servidores públicos federais. E as reformas nos entes federados, estados, municípios, Distrito Federal, foram consequências da emenda 103, mas a própria emenda 103, ela trouxe uma certa liberdade desses entes criarem e alterarem as suas próprias regras. Então, o primeiro ponto de diferença é essa. A emenda 103 é uma base fundamental para a gente fazer o planejamento no regime próprio, mas dependendo do ente federado que nós estivermos diante, seja um município, um estado, por exemplo, é importante que se avalie, é importante não, é primordial, né, que se estude também a lei orgânica do município, a Constituição estadual e também o Estatuto dos Servidores, porque é com isso que a gente vai
basear o nosso planejamento. Mas alguns pontos em comum, como, por exemplo, contagem de tempo de contribuição, importante de ver a idade na época da reforma, e aí não é só se for federal, né? A questão as mudanças em 13/11/2019. Se for estadual ou municipal, o primeiro ponto é verificar se houve reforma ou se continua como antes. Então, se for continuar como antes, é como se fosse o direito adquirido do federal, não mudou, né? E até já fazendo um gancho com o que a gente estava falando antes sobre a questão da própria aposentadoria especial e documentação para isso, né, no regime próprio, é importante a gente saber lidar com essas diferenças, esses diferentes entes federados. Até porque, por exemplo, se a gente estiver diante de eu vou dar um exemplo aqui do meu município, né? O meu município já teve a reforma, já adotou, já incluiu, né? Assim como a emenda 103 trouxe para os federais, a aposentadoria especial. Mas muitos não incluíram. Então, até a emenda 103, a gente conseguia aposentadoria especial com base na súmula 33 do STF. Depois, veio então a previsão legal, né, constitucional para a aposentadoria especial também dos servidores federais. Aqui em Londrina, por exemplo, eu consigo o PPP de uma forma mais, não digo que é rápida nem fácil, mas existe um profissional habilitado e competente para tal. E o requerimento a gente faz até mesmo junto com o requerimento da aposentadoria. Só que em outros municípios, por exemplo, é bem diferente, como o doutor comentou. Eu preciso pedir antes, talvez eu precise até mover, né, um mandado de segurança para acelerar esse processo, assim como a gente faz no regime geral também, né? Então, o primeiro ponto é a legislação, e o segundo ponto é a gente, como nós estamos planejando, saber, né, com que processo administrativo nós iremos tratar, se será necessário já atrás de um PPP. E aí, falando em PPP, eu já estou finalizando aqui, tá? Já entro no terceiro ponto em relação à diferença, que é em relação à documentação, que eu vi até que alguém perguntou aí. E em relação à documentação, no RGPS, o que a gente pede? CNIS, carteira de trabalho, ou até mesmo a senha do meu INSS, autorização, né, para acessar as informações do segurado, comprovantes de recolhimento. Então, todos esses documentos que a gente pede no RGPS, eu vou pedir também no regime próprio, até porque muitos servidores têm também contribuições no regime geral. Contudo, a gente precisa pedir mais algumas coisas no regime próprio. Quais documentos são esses? Então, primordial, nós temos em mãos a ficha funcional do servidor, e aí vai depender do estado do ente federado que você estiver atuando, que pode mudar de nome. CNIS é CNIS no Brasil inteiro, né? Agora, a ficha funcional pode chamar mapa funcional, dossiê histórico funcional, dossiê funcional. Basicamente, é o documento que traz todo o histórico funcional, né? Todo o histórico laboral desse servidor. Quando ele tomou posse, se houve já uma verbação do regime geral nesse regime próprio, se ele tirou licenças, porque se eventualmente foi uma licença sem vencimentos, haverá um lapso, assim como a gente vê um lapso de contribuições no regime geral, pode acontecer também no regime próprio, que é o caso do servidor que tira licença sem vencimentos e que não continua contribuindo durante esse período, né? Então, é muito importante o dossiê e, segundo o documento, primordial também, assim, que não dá para deixar de utilizar para fazer o planejamento, são as fichas financeiras ou contra-cheques desse servidor. Isso porque
é com base nesse documento, nessas fichas financeiras, que a gente vai poder calcular o provento de aposentadoria que será concedido ou que a gente está ali planejando para aquele servidor. Tem até no Ok, CNIS esses valores, mas nem sempre perfeito, eles batem com a contribuição efetiva. perfeito, perfeito. Marcos Vinícius, vamos trabalhar? Vamos, boa noite, doutor Ney, boa noite, doutora Bruna, doutor Diego, boa noite aos nossos ouvintes que estão aqui. Nós temos conosco Sheila, Raíris, Mauro Brandão, mandou boa noite aqui para todos, João Matos, Camille, Amanda, Alessandra, estamos com bastante gente hoje, né? E já temos uma pergunta aqui. É mesmo. A doutora Deixa, Amanda, me dê licença só um instantinho. certo? Vou dar uma notícia excelente, Marcos, e você vai me Ah, é? ajudar. É, Certo. a doutora Bruna, nossa entrevistada, abriu o bolso, Marcos. Ela vai Ah, coisa gastar. boa. Marcos, ela está oferecendo esse excelente livro da autoria dela, que é justamente, olha, um manual prático do planejamento previdenciário. Ei, Marcos, quem botar esse livro aí debaixo do braço e for para casa e realmente ler, vai vai ficar um craque aí no Com planejamento certeza, previdenciário, né? Se ele já faz no com certeza. RGPS, vai poder aplicar lá no RPPS. Marcos, e como é que a gente vai entregar esse livro que a doutora Bruna concedeu para que a gente sorteasse? Não sei. Vamos fazer, né? A participação e no final, então, não é? O pessoal vai deixando aí um nome, a cidade, não é? Certo. E no final, então, doutor André Vasconcelos, que é o galã da Rede Previdência, que não gosta de aparecer para mostrar a beleza dele, doutor André que está nos auxiliando aí, esse grande profissional, não é? Um dos melhores advogados, um especialista na área rural, ele está nos dando um apoio técnico e ao final aí ele vai trazer esse sorteio. Ok, Marcos? Vamos em Certo. frente? Já tem eu quero aqui já nos comentários. Nem eu quero, né? Eu, eu também quero, mas eu não posso concorrer. E você também não, viu, Marcos? Não coloque teu nome, porque se Certo. for sorteado, eu elimino, viu? Tá certo. Doutor de. É, a doutora Amanda, eu vou deixar só uma pergunta aqui, Ah, porque então eu ia passar uma pergunta. Ela direcionou para quem é ou não? não. Então faça e o doutor Diego eu ia fazer uma pergunta a ele, então se ele quiser responder essa aí, por favor, Marcos. Certo. A doutora Amanda desejou boa noite e perguntou quais são os documentos básicos de um planejamento no RPPS. E disse que está começando agora. Pois não, o doutor Diego já deu uma palhinha, mas pode reforçar, doutor Diego. A doutora Bruna também, antes de mim, falou um pouco sobre os documentos, né? Foi. Mas, Então, dê uma reforçada aí. E eu posso aproveitar e já deixar uma pergunta junto com essa aí sua. Como reconhecer tempo especial de outro regime, né? Deve ser lá do RGPS no RPPS, não é? boa pergunta. Ok? Pois não. Então, dos documentos, como a Bruna já falou, né, nós vamos precisar aí do CNIS, o segurado, eu sempre peço aqui no escritório CNIS, as fichas financeiras completas de 94 para cá, que é o que a gente vai usar para fazer cálculo, o mapa de tempo de contribuição, o mapa funcional, depende de como o município chama, mas que é o compilado ali de todas as informações do segurado em relação a tempo, dias de trabalho, lembrando que no RPPS nós não contamos tempo como no regime geral, que é dia, mês e ano, a gente conta em dias, tudo em dias, né? Temos também ali que pedir os mapas de licenças prêmio, para ver se o segurado tem licença prêmio não gozada, que ele vai querer converter em pecúnia ou contagem em dobro para aposentadoria, se possível, a depender do local e do regime. Então, nós temos várias situações que podem levar ao planejamento e que podem ser exigidas, mas vai depender do seu contato prévio com o cliente, saber se ele trabalhou exposto a atividade especial ou não, qual que eram as condições ali dele, se os valores que ele recebia tinham contribuição ou não. Então, tudo isso aí vai depender primeiro de uma boa reunião com o cliente, preparatória, onde você vai ouvir ele e dessa oitiva você vai começar a requerer os documentos. Mas os básicos
são esses que nós citamos, que vão ser essenciais. Agora, como que faço para reconhecer tempo de outro regime, né? Se eu vou trazer tempo de um regime para o outro, nós vamos utilizar o procedimento da contagem recíproca. Eu vou pegar CTC. E o que mais confunde o pessoal é achar que eu vou pegar CTC, por exemplo, do INSS, levar para a RPPS, lá no INSS eu exerci uma atividade especial e falar para a RPPS, reconhece e converte. Quem vai reconhecer e converter é o órgão que tomou o serviço, tomou a contribuição, ou seja, quem vai emitir a CTC. Então, se eu exerci uma atividade, hoje eu sou servidor público federal, exerci uma atividade especial no regime geral antes, eu vou lá no regime geral, pedir uma CTC no INSS. Esse CTC vai ter que identificar o tempo especial. A CTC não converte tempo. A CTC identifica o tempo. Quem vai converter o tempo é o regime que vai conceder a aposentadoria. Então, guardem isso. Se você for pedir uma CTC em qualquer lugar que tenha tempo especial, você tem que pedir a identificação do tempo. Não peça conversão na CTC, porque será sumariamente indeferido tudo. Então, você vai ter que pedir identificação do tempo. Salvo engano, artigo 565 da IN 128 de 2022, a INSS trata desse assunto. Eu acho que é 565, que eu não decoro artigo, mas eu sei onde é que está os trem, né? Mas lá ele fala exatamente, você tem que pedir a identificação. Então, o INSS vai falar, no período de tanto a tanto, a Bruna trabalhou como médica e foi reconsiderado especial. E dentro deste regime que vai conceder a CTC, que vai expedir a CTC, é que vai ser feita a avaliação da especialidade daquele tempo. Tá? Então, se for no INSS, é o INSS que vai fazer. Se for o contrário, para ser serviço para o município, como servidor público de carga efetiva, que é quem tem emitir CTC, servidor público de carga efetiva. Se for cargo comissionado, continua tudo no regime geral, está tudo em casa. Mas supondo que eu estou hoje no INSS, eu estou aposentado no INSS e já tive um cargo de médico no regime próprio municipal. Eu vou pedir lá no município a CTC com identificação do tempo especial. O município que vai ter que emitir PPP, o município vai ter que emitir LTCAT, o município que vai ter que avaliar com o perito para colocar na CTC que aquele tempo é especial. Eu vou pegar esse CTC e averbar no INSS. O INSS pode discutir se aquele tempo é especial ou não? Na minha opinião, não. Ele vai ter que averbar aquele tempo como especial e converter, se estiver até 2019. Ou contá-lo como tempo especial para fins de uma aposentadoria. Uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui de vocês... Doutor Oi? Diego, me permita, você disse, né? O INSS, no seu entendimento, não vai poder discutir aquilo, né? E a recíproca é verdadeira, né? A Quando vem lá do recíproca é verdadeira. INSS também para o RPPS, né? Não vai Isso. caber discussão, não é? Cara, Ok, se a ok. CTC está expedida com identificação do tempo, o órgão que vai receber aquele tempo vai só averbar aquele tempo especial. Ele não tem que discutir sobre o mérito da especialidade, tá? Ele pode até levantar alguma coisa, mas ele não pode deixar de fazer. Ele É, pode levantar e oficiar o INSS, por exemplo, tá? Mas deixar de reconhecer o que já foi reconhecido, em tese ele não poderia, não tem previsão para isso, tá? Agora, uma coisa que eu quero chamar a atenção, que é muito importante, é o tempo militar, né? Tem muita gente que acha que o tempo militar pode ser convertido ou reconhecido como especial. Já ouviu falar daquele médico ou dentista que presta o serviço militar temporário e fica ali até 8 anos, né, de 4, podendo renovar por mais 4? Esse cidadão que prestou serviço militar, dentro do regime de seguridade social do militar, não tem previsão de aposentadoria especial. Então, o regime militar não é obrigado a emitir a CTSM, não é a CTC, é a certidão de tempo de serviço militar, com identificação de tempo, porque lá não tinha atividade especial gravada. Então, você vai ter que ver qual, que inclusive, era o regime e a natureza jurídica desse contrato. Se era um contrato civil com um órgão militar, que aí é a INSS. Se era um contrato de tempo militar, se era um contrato de regime militar, eles não vão expedir. Inclusive, eu já vi muito planejamento e ações judiciais de pessoas pedindo a conversão do tempo que a pessoa trabalha como dentista ou como médico em um órgão militar e a decisão de indeferimento, inclusive nos tribunais superiores, é certeza. Então, tomem bastante cuidado com isso, porque isso é uma coisa que chama, às vezes, muita atenção especial quando lida com dentista e médico. Muito bem, muito boa a sua informação. Doutor Bruna Sete, muito obrigado aí pelo presente que você trouxe aqui para a nossa live e tenho certeza que a sorteada ou sorteado
vão levar um excelente presente para casa. Doutora, Doutor Ney, doutor sim, Ney, só complementando a informação, o doutor André, ele avisou aqui no chat, mas eu vou reforçar para todo mundo que estiver vendo. O participante sorteado deve mandar o endereço pelo WhatsApp aqui, o DDD é 81, dígito 9, 7329 9942. Está aí no chat, sorteado pode buscar depois. A gente pode até mandar essa mensagem depois que tiver o sorteado, só para ficar mais fácil, tá? Mas aí não precisa mandar o endereço agora, só mandar assim que for sorteado. muito bem. Boa informação. Doutora Bruna, vamos trabalhar? Vamos. Obrigado aí pelo presentaço. A pergunta aqui é a seguinte: é possível converter tempo especial em comum no RPPS? Uma boa pergunta essa, hein? Eu acho que essa aí até o Vinícius queria fazer, viu? O Marcos Vinícius está nos assessorando aí. Muito bem, foi com a palavra. Essa questão foi muito debatida, mas o STF, no tema 942, já deixou muito bem claro que sim, é possível converter tempo especial em comum no RPPS, igual a gente faz no regime geral, né? E uma questão importante de se salientar é que, diferente do RGPS, a gente tem alguns requisitos a mais para a concessão das aposentadorias no regime próprio, tá? Quais deles podem ser? Tempo de serviço público, tempo no cargo. Então, essa conversão é uma conversão de tempo de contribuição. A questão do tempo de serviço, tempo no cargo, continuam iguais, tá? E isso a gente verifica numa portaria que é uma portaria muito, muito importante no regime próprio, 1467 de 2022, salvo engano, tá? Ela traz muitas questões que realmente ficaram em dúvida e a gente acaba, tanto para aplicação no regime geral, com essas questões de averbação, de conversão, de CTC, quanto do regime próprio. Então, sim, é possível. Lógico que os entes federados, né, principalmente municípios pequenos, têm uma certa dificuldade e isso a gente consegue na justiça, né? Mas eu vou dar também um exemplo bom aqui da minha cidade, mas eu acho que é exceção, tá? Eu acho não, eu vejo que é exceção. Aqui em Londrina, a gente estamos conseguindo a conversão na via administrativa. Então, também é um ponto positivo, digamos assim, né? Mas na maior parte dos entes, não. A doutora Bruna Sete é da cidade do nosso amigo também, que já participou aqui diversas vezes, o Emerson Lemes, né? Emerson Lemes também é morador de Londrina, no Paraná, não é isso? Estou correto? É meu colega aqui, inclusive mora aqui pertinho. Por isso Oi, que eu que bom, que bom. Doutor Diego, vamos ainda para tempo especial aqui. A pergunta é: o tempo especial convertido conta como tempo de efetivo exercício no Não, serviço público? não, Eita, não, não! não. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. O cara converte e fala que vai contar, porque tem regra, por exemplo, a regra nova que exige 25 anos de tempo de efetivo serviço público, né? Então, às vezes a pessoa converte o tempo e fala, atingiu os 25 anos. Não, você não atingiu. Tempo de efetivo exercício de serviço público é tempo comum, tá? O tempo convertido, ele não vai ser somado como tempo de efetivo exercício de serviço público. Isso aí já está pacificado, inclusive, no judiciário. Doutora Bruna, essa pergunta aqui também já acho que já foi respondida aqui dentro do contexto, não é? É possível reconhecer tempo especial no RPPS? Sim, sim, por tudo que a gente já falou agora, né, com certeza não há dúvidas de que esse reconhecimento é possível. Eita, pera lá.
Deu uma pane aqui, mas já voltou. É, Tá tudo preto na minha tela, mas vocês estão me vendo, né? Isso que estou importa. lhe vendo e ouvindo muito bem. Então, tudo certo. É possível reconhecer, sim. A questão que a gente não pode esquecer é que o reconhecimento se dá onde houve atividade, né? Como o doutor Diego já mencionou. Então, se, por exemplo, eu quero averbar de outro ente, outro município, eu tenho que reconhecer perante aquele município e depois averbar esse tempo. Então, é um trabalho realmente detalhista, né? A gente precisa, se for um médico que trabalhou em vários municípios, é um pouco mais trabalhoso, mas, de fato, é possível sim, não há dúvidas. Muito bem. Tem É, uma pergunta aqui no chat que dá para a gente responder também, eu acabei de verificar. por favor, fique à vontade, então. Amanda perguntou se podemos ter acesso a algum sistema nos termos do meu INSS no RGPS. E a resposta é sim. Inclusive, eu mencionei os documentos importantes, né, no início, e esqueci de falar sobre isso, que quando a gente está diante de um segurado do regime geral, o acesso ao portal do meu INSS é muito importante, assim como o regime próprio, esse portal se chama Portal do Servidor. Então, é possível, geralmente, os entes possuem esse portal, e aí nesse portal a gente consegue ter acesso a alguns documentos, como, por exemplo, os próprios contra-cheques, talvez a ficha financeira, né? Depende de qual ente a gente consegue baixar direto de lá, senão tem que solicitar mesmo. E aí, em relação ao processo administrativo em si, também depende, né? Mas há muitos entes que possuem um sistema chamado SEI, e nesse sistema SEI é que nós fazemos alguns requerimentos, como, por exemplo, solicitação de PPP, até mesmo a questão de, já foge um pouco o tema, mas de marcar perícia, né, para os servidores. Então, é um sistema que é amplamente utilizado, mas quando não, é preciso verificar como que se dá esses requerimentos, né? Se é ali diretamente com o pessoal do RH, presencialmente, por e-mail. Então, isso pode depender a respeito do ente que nós estivemos trabalhando. Posso só Muito bem. complementar uma coisa, Ney, rapidinho, sobre isso? Fique à vontade, doutor Diego. O meu sonho, Amanda, é que tivesse um sistema do meu INSS do servidor, mas não tem, né? Nossa, Não tem nada integrado, tá? Cada órgão tem o seu. Para o federal, você tem o SouGov, que é uma plataforma também criada pelo SERPRO, muito parecido com o INSS. Dali dá para você marcar perícia também, fazer alguns requerimentos e tirar as fichas financeiras, inclusive. Mas mapa de tempo, essas coisas não tem nada ali. Né? O que eu aconselho para quem quer lidar com regime próprio é conhecer os regimes próprios que você quer trabalhar. Tá? É difícil para o advogado falar assim, eu vou mexer com o regime próprio, eu lido com todos os regimes próprios. Não. Você tem que ser especialista em cada regime próprio. Porque dentro da União, por exemplo, Ney, nós temos hoje servidores de ministérios. Aqui no escritório a gente lida com os auditores da Receita. Auditor da Receita, auditor do Trabalho e auditor agropecuário, que hoje é o topo do Executivo Federal. É, Entre as três carreiras, eles estão no mesmo padrão remuneratório, eles são igual. São três sindicatos diferentes, inclusive. Só que o que acontece? Cada um tem um negócio. O auditor do trabalho está vinculado ao Ministério do Trabalho, o auditor da Receita está vinculado ao Ministério da Economia e ao MGI. No final das contas, está todo mundo no Ministério da Gestão e Inovação e vai ser aposentado pelo DESPEX. Mas cada órgão inicia e cada um tem seu SEI. Então, a confusão e você tem que conhecer como funciona, até para fazer o planejamento. É importante que você conheça a carreira, o padrão remuneratório, as leis que regulamentam o cargo, né, os reajustes que o cargo teve e como funciona a via administrativa do RPPS que você quer atuar, tá? Porque, às vezes, dentro do RPPS, você vai ter duas ou três vias diferentes a depender da carreira que você vai lidar, tá? Então, você tem que conhecer como funciona e não tentar ser genérico. Porque
Porque o advogado genérico RPPS não funciona. Ele não é especialista. Então, vou aproveitar essa sua fala e já vou lhe fazer uma pergunta que tem aqui. Qual a importância do planejamento previdenciário no RPPS? Mas me dê só um segundinho. Marcos Vinícius. Marcos Vinícius. Opa, tô aqui. Acorda, Marcos. Acorda. E aí, estamos seguindo, né? Aguardando o contato aí Então, do pessoal para que já temos mais gente aqui, viu? possa ganhar o presente, não é? Com certeza, já temos mais gente aqui. Pois não. Além das pessoas participarem, podem trazer as suas perguntas, as suas dúvidas e, é claro, não é? Deixando aí também o nome, a sua cidade, para que você possa concorrer ao presente aí trazido pela doutora Bruna, que é essa importante obra sobre planejamento previdenciário. E aí você vai ter tanto no RPPS como no RGPS. Ok, Marco? Exatamente. Vamos em frente, vamos deixar então o doutor Diego responder a questão, ou você quer acrescentar mais alguma coisa? Não, não. Perfeito. Então vamos lá, doutor Diego. Qual a importância do planejamento previdenciário no RPPS? A importância do planejamento na RPPS é porque o RPPS não faz planejamento para os seus servidores. Por isso. Eles estavam acostumados, os servidores estavam acostumados com a ideia da integralidade e paridade. Então, era mínimo esforço em matéria previdenciária de regime próprio. O cara aposentava com o valor dos proventos ou do vencimento básico do cargo dele, né, e teria reajuste de acordo com a carreira. Isso ainda existe para quem entrou em regime próprio antes de 2003, né, antes da emenda 41 de 2003. Tá? Para quem entrou depois é que a confusão começa e essas pessoas estão começando a se aposentar, porque elas vão se aposentar pela média. E quem aposentou antes também pode se aposentar pela média. E existe uma enormidade de fundamentos. Eu queria aqui até fazer uma propagandinha do negócio da Bruna, que eu tenho aqui no escritório, que eu estou. É. Ela fez um mapa das regras do regime próprio, tanto antes da reforma quanto depois da reforma, com as regrinhas, requisitos, como que calcula, etc., e ajuda demais. Eu acho que ela vende isso aí, eu não sei, depois ela explica, Eu tá? ganhei, Eu eu ganhei. ganhei esse aqui e Não eu faz, adorei. não faz inveja não, viu, doutor? Tem aqui no escritório com Olha, a gente também. esse trem é Oh, bom demais, viu? Esse mapinha aqui é bom porque ele ajuda e ele está correto, tá? Vocês podem usar, porque eu já vi vários mapas por aí que estavam errados. Esse da Bruna está 100% correto. Então, você o passou pelo planejamento, crivo, já fico é, feliz. então, o planejamento é importante porque o regime próprio não faz, eles não têm esse atendimento. Qual que era a regra? Emenda 47, era tudo que o servidor quer na vida. Cumpriu a idade ali, cumpriu os pontos, que eram os 85 para a mulher e 95 para o homem, no mínimo aí, o tempo mínimo de contribuição de 35 e 30, os tempos de carreira, acabou, né? Então, não tinha dificuldade. Agora, a partir do momento que você pode eleger outras regras, o jogo muda. Quer ver um exemplo? Lidando com os auditores, que hoje o padrão remuneratório de fim de carreira é de 29.760, tá? Hoje tem auditor que, com a integralidade e paridade aposentado há 2, 3 anos, está ganhando 29.760. Com a revisão que a gente faz da aposentadoria dele, ele ganha 41, 42, tem gente que já levou até 53 mil reais. Por quê? Porque o cara, a gente muda o fundamento dele para a média. E tem uma coisa curiosa, que os auditores da Receita Federal, eles amam trabalhar. Eu tenho cliente aqui com 50 anos de contribuição. Então, quanto mais tempo de contribuição o cidadão tem depois da reforma da Previdência, ele pode ficar com mais de 100% da média. Tem cliente com 118% de média. Então, hoje é importante o planejamento porque eles estão começando a descobrir isso, que a média pode ser algo bom, né? Para os professores universitários também, para outras carreiras, a média pode ser algo bom. Então, ter o planejamento é importante porque o servidor pode sair ganhando mais do que ele ganha hoje, que nunca foi possível. Hoje o servidor ele pode ganhar mais do que ele ganha hoje, né? E aqui já aproveitando a pergunta da Amanda, como fazer os cálculos, se existe planilha, ou existe algum programa. Isso é um dos maiores ódios que a gente tem na vida, Amanda, porque cada regime próprio tem sua regra. Né? Como a Bruna disse, nós tivemos a reforma da emenda 103 para os servidores da União, regime próprio da União. Aí ele é tranquilo, porque nós temos o cálculo jurídico que faz, né? Uns outros sistemas que faz tudo errado também. Assim, não tem nenhum que eu fale para você assim, esse é 100% certo. Todos têm um erro. Todos têm um erro.
Porque, por exemplo, o cálculo da média no regime geral eu não considero o 13º, mas no regime próprio eu considero. O 13º, e aí eu tenho que ver a partir de qual competência que o 13º passou a ser contributivo. Porque, então, no mês eu não tenho, no ano eu não tenho 12 contribuições, eu tenho 13. Isso importa por descarte, isso importa por correção monetária, isso importa para tudo, tá? E outra coisa, não tem limite de teto. No regime próprio, a contribuição que eu vou lançar é a contribuição integral. Se eu recebi, por exemplo, uma ação judicial como servidor, eu vou pagar PSS provavelmente sobre aquele valor, se for uma verba remuneratória. Aquele valor do precatório entra no cálculo, só que mês a mês ali, referente às competências. Então, não existe nenhum programa hoje que seja 100% perfeito. E eu desconfio de todos, tá? Tem essas planilhas, cada escritório também costuma criar a sua própria planilha, a depender do regime próprio. O regime próprio de o Ceará, por exemplo, ele criou umas regras só dele. Até para calcular os requisitos de aposentadoria é difícil, porque eles têm regras só deles, pedágio só deles. Aí você tem outros municípios que criaram suas próprias reformas com regras próprias. Tem município que mudou a forma de cálculo. Então é um socorro mesmo. Não tem planilha padrão, não tem sistema padrão. E tome cuidado com os sistemas que são vendidos, porque normalmente eles possuem erros, tá? Mas o cálculo é muito, muito parecido com o do regime geral. Então, qual que é a importância do planejamento? É importante porque o servidor não tem ninguém que faça isso para ele e eles não estão mais acostumados com a facilidade da emenda 47. Tudo mudou e eles precisam de ter com quem conversar. Doutor Diego, essa semana nós vimos um segurado do regime geral e fazendo lá as conversões, ele já está com 49 anos. Consequentemente, vai dar exatamente esse aí que você acabou de citar, né? Vai dar 118% o cálculo do benefício dele, né? E ele poderia se aposentar já antes da reforma da Previdência, mas quando você vai ver agora, aposentar para ele agora vai ser já bem mais vantajoso. Sim. Doutora Bruna, para você, doutora Bruna, que é uma especialista aí nesse planejamento, qual é o principal benefício do planejamento para o servidor? Na sua Eu já ótica. posso. É, é, tudo que o Diego falou agora em relação a por que é tão importante, eu assino embaixo. Os servidores, de fato, eles não têm um atendimento completo, seja por parte do órgão, do RH, no tocante à busca da melhor aposentadoria possível, né? Quando estou falando de aposentadorias, aposentadoria por idade e tempo, a aposentadoria pós-reforma, enfim. E há muitos critérios, né, que trazem de fato, uma dúvida para esses servidores. Então, o ponto crucial, né, nós sabemos responder as dúvidas. Como o Diego estava mencionando, que às vezes é mais benéfico o servidor aposentar pela média do que pela própria integralidade e paridade, existem muitos servidores que têm essa dúvida. Por exemplo, atendi um auditor também, um auditor fiscal federal, que me trouxe essa dúvida em relação a, já tenho direito à aposentadoria com a integralidade e paridade. Existe até uma cultura, né, pelos servidores que acreditam que sempre integralidade e paridade vai ser melhor, mas eles têm também lido, né, e se informado a respeito do cálculo da média, principalmente por conta dos reajustes. A paridade e integralidade, a paridade, aliás, o reajuste se dá em razão dos reajustes dos servidores que estão na ativa. Então, se não há reajustes dos servidores que estão na ativa, os aposentados também não terão reajustes.
e diferente daqueles que se aposentam pela média. O reajuste se dá no mesmo padrão, né, do RGPS, que é pelo INPC. Então, o exemplo que eu estava dando era um auditor que me questionou isso: será que a média ou a integralidade de paridade é melhor? Qual que é o cálculo da média? E aí, no cálculo da média, ao calcular a média, a gente observou que ele já havia emitido uma CTC, e essa CTC foi com tudo que tinha no regime geral. Aí, né, fazendo uma análise também em conjunto com o regime geral, nós identificamos que ele podia averbar somente os bons salários de contribuição, o suficiente para ele conseguir a aposentadoria pela média no regime próprio, e deixar ainda um restante no INSS para uma aposentadoria bem menor, né? Salário mínimo lá. Mas o importante foi verificar quais períodos levar para o regime próprio para ter uma média melhor lá. Órgão nenhum, RH nenhum vai fazer isso. Primeiro, porque eles não têm esse conhecimento. Segundo, que eles não têm tempo. Então, quem vai fazer? Somos nós. Nós que precisamos identificar qual o melhor cenário possível em relação não só ao tempo que o servidor esteve vinculado ao regime próprio, mas também uma análise do regime geral, caso esse seja o caso, né? Professor, por exemplo, professor que tem 2 matrículas e também já trabalhou em escolas particulares, eles costumam emitir a CTC e averbar no regime próprio, em razão de uma orientação dos próprios entes. E às vezes esse não é o melhor cenário. O melhor cenário, talvez, seja ter 3 aposentadorias, caso seja possível, tá, gente? Uma no INSS, 2 em razão de 2 matrículas no regime próprio, ou não também. E isso só avaliando para dar uma resposta. Então, não existe outros profissionais que não nós para fazer essa análise completa. Nem sei se nem lembro qual que foi a pergunta que o senhor fez, foi falando e eu respondi. É isso. Posso só dar um complemento aqui também? Pode. E a importância do planejamento, ela vem, inclusive, antes, não só antes da aposentadoria, mas antes da concessão do abono de permanência. Isso que o senhor Verdade. falou é verdade. O pessoal vai lá no órgão e fala assim, quando ele toma posse do cargo, ela fala assim, vai lá no INSS e traz tudo. A INSS emite aquela CTC cheia de coisa e leva a verba. Aí, quando vem direito ao abono de permanência, ele vai lá e pede. E começa a receber o abono. Só qual que é o problema? Se ele não planejar e receber o abono, ele tranca aqueles tempos que ele averbou. Ele nunca mais vai poder tirar. Então, tem muita gente hoje que averbou tempo e que podia ter 2 aposentadorias, né? E que por ter feito isso, ele não vai poder retirar. Então, nós temos que criar essa cultura no servidor de procurar consultoria antes até mesmo do abono, para evitar maiores problemas. E lembrando a vocês que querem advogar no regime próprio, que você será a repartição pública desses servidores, porque se atende um bem atendido, ele vai trazer a repartição dele inteira. Seu escritório vai ficar cheio de servidor do mesmo órgão. Eles vão criar um grupo para falar de você, né? Como hoje eu sei que criaram um grupo da média, Bruna, aí no Brasil, para falar de mim, do trabalho que eu faço da média. Tem mais de 1.000 e tantos servidores dentro desse grupo falando dessa média. Todo mundo faz a reunião comigo, vai lá e faz um comentário no grupo e de repente, blé, né? Então é interessante lidar com o regime próprio, é isso, porque se atende um bem atendido, vem todo mundo, porque eles têm muita desconfiança com o advogado. Então, você também tem que saber como atender, como se portar e realmente conhecer. Como diz o outro, tem que ter bagagem para vender, né? Mas É. aí já até serve para complementar isso que você já começou a dizer. Quando deve ser feito o planejamento? Eita pergunta! Quando deve ser feito o planejamento? Depende, cada caso é um caso. Minha opinião, o planejamento do servidor tem que ser feito quando ele toma posse. Em especial hoje, porque o servidor, depois de 2013, ou depois da criação dos regimes de previdência complementar em cada órgão, eles estão vinculados a um novo regime, que é o regime de previdência complementar. Ele só vai receber a aposentadoria até o teto do INSS
e caso ele queira, ele vai se filiar à Previdência Complementar daquele órgão, daquele município, se tiver. No caso da União, nós temos a FUNPRESP, né? Quase esquecemos de mencionar isso, hein? Quase Importante. esquecendo. Então, para mim, hoje, o planejamento do servidor ele começa quando ele toma posse. Tá? Tomou posse, vamos conversar. Até porque tem órgãos, como o DF, por exemplo, os servidores do Distrito Federal têm uma diferença dos servidores da União. O servidor que entrou antes de 2003, se ele passar num concurso para um cargo da União, se ele já tivesse num outro cargo antes de 2003, a União vai aproveitar essa data mais remota de ingresso ao serviço público para fins de fixação do critério de aposentadoria. No DF, não. No DF, importa a data que ele entrou no regime do DF. Então, supondo que ele era um cargo técnico lá em 1980, ficou até 2014 nesse cargo e passou num cargo melhor aqui no DF. Para fins da aposentadoria do DF, ele entrou em 2014 no regime próprio. Então, a aposentadoria dele vai ficar limitada ao teto do INSS. Então, antes dele tomar posse, ele tinha que se consultar para saber se ele vai trocar ou não. Pra vocês terem uma ideia, eu vi um cara que trocou um cargo desse por causa de R$ 1.000 a mais. Só que esses R$ 1.000 a mais gerou um prejuízo na aposentadoria dele inimaginável, porque ele tinha uma aposentadoria, para você ter uma ideia, o cargo do cara é de mais de R$ 20.000. Então, ele ia ter uma aposentadoria com integralidade e paridade de mais de R$ 20.000. Por ele trocar o carro por causa de R$ 1.000 a mais, a aposentadoria dele vai ficar no teto do INSS, mais a complementação que ele não vai ter tempo, que é o tempo que a gente chama período de diferimento para investir e ter uma aposentadoria complementar melhor. Então, o período, Ney, da sua pergunta é quando você toma posse ou até mesmo antes de tomar a posse. Bom, eu vou até apelidar aí esse seu comentário agora de planejamento raiz, né? Tem que pegar lá do início mesmo, né? Porque Doutor Ney, eu já te dou a palavra, já já, Marco. Porque certo? eu sempre comento, doutor Diego, Uhum. é, as pessoas chegam no escritório, não é? Para que você faça ali a aposentadoria, faça um planejamento, tem coisas que a gente ainda pode corrigir, tem coisas que não tem mais como, não é? Já passou, não tem mais o que fazer. Pois não, Marcos Vinícius, fique à vontade. Olha, eu tô meio de lado aqui para a câmera, mas é porque eu tô anotando tudo no computador aqui, viu? Eu acho que essa live de hoje eu fui a pessoa que mais aproveitou. Hoje mesmo eu atendi um planejamento previdenciário aqui no escritório que envolvia tanto o regime geral quanto o regime próprio. Era um servidor da Universidade Federal Rural, daqui de Pernambuco, e ele estava querendo justamente fazer isso, aposentar no regime próprio e também no regime geral. Então a gente fez esse trabalho com ele aí, eu apresentei o planejamento a ele hoje e ele saiu bastante satisfeito daqui, graças a Deus. Mas eu queria fazer uma pergunta, na verdade, eu sei que a gente está se encaminhando já para o final, mas que os doutores, tanto o doutor Diego quanto a doutora Bruna, fizessem alguma consideração ali nas suas considerações finais sobre essa dificuldade que a gente tem, que eu já tive, de obter informações que são necessárias para o planejamento com os regimes. Às vezes a gente precisa saber uma simulação de tempo de contribuição, apurar essas informações. Como é que os doutores têm lidado com essa situação? Bem, então vou aproveitar aí essa observação do doutor Marcos e vou dar a palavra à doutora Bruna e depois ao doutor Diego. Doutora Bruna, por favor. E lembrando o pessoal, hein? Está quase chegando a hora do sorteio. Doutora Doutor, Bruna, respondendo objetivamente a sua pergunta em relação a essa dificuldade. O que acontece é que, de fato, num primeiro momento, né, se for o seu primeiro caso, pode exatamente acontecer isso, né? Você não saber por onde correr, por onde pedir. Mas quando você começa a atender o primeiro servidor, se for bem atendido, ele vai indicar. Então, a partir desse momento, você vai saber onde solicitar esses documentos, para quem solicitar. Tem um município aqui do lado que eu sei que eu prefiro pedir para o servidor ir lá no RH, né? É bem assim, dos tempos antigos, mas e o servidor mesmo consegue, ele é melhor. Agora,
Aqui no estado, por exemplo, é diferente. No estado é tudo mais informatizado, então eu sei onde pedir. Então, vai criando-se um hábito, um costume. Por isso que é importante nós sermos especialistas dentro daquele regime, e não como o doutor Diego comentou, querer atender todos os regimes próprios do Brasil, porque senão vai sempre haver esse entrave. Cada um tem uma forma de trabalhar. E aí a gente é uma questão de gestão de tempo, né? A gente vai gastar nosso tempo tentando descobrir como que é. Não que estou falando para você não pegar, se não for aí da sua cidade, do seu estado. Mas se você focar em um ente, a questão da facilidade de encontrar os documentos é mais fácil. Doutor Diego? Então, como que eu arrumo os documentos, né, Marcos? Eu vou com um pedaço de pau de 1,5 m na mão, até a repartição e sai quebrando tudo. Tô brincando, né? Eu sou adepto da teoria de que o cliente tem que trazer os documentos. Então, quando senta na minha mesa, eu falo, você vai trazer os documentos. Eu não vou fazer, não vou atrás de diligência, a não ser que seja necessário, tá? Então, a gente sempre entrega para o cliente um relatório de documentos que a gente precisa e ele tem que trazer esses documentos para nós fazermos a avaliação. E no nosso contrato de honorários do planejamento de qualquer serviço, o prazo só começa a correr para a consecução do serviço a partir do momento da entrega definitiva de todos os documentos, né? Mas esses documentos são fáceis. Normalmente é só ir no departamento de gestão de pessoas, tem que procurar esse órgão. No departamento de gestão de pessoas do órgão, você começa por ali. Aí você vai ter que fazer talvez umas 2, 3 ligações, porque ele vai te passar para um, vai te passar para outro, vai te passar para outro, que alguém vai te dar um e-mail para você fazer o requerimento. Ou o próprio servidor fazer via SEI, que hoje a maioria está informatizado. Não é mais tão difícil conseguir esse tipo de documento. E com relação ao que você comentou do servidor aí do Instituto Federal, eu atuo muito com os professores do Instituto Federal, e muitos deles têm aposentadoria especial, que atuam em cursos de mecânica, curso de química, nas aulas práticas, e a gente consegue isso administrativamente. E lembrando que o professor de Instituto Federal, ele é de carreira BTT, é carreira de ensino básico, técnico, tecnológico, que considera a aposentadoria do professor, aquela de 25 anos para a mulher e 30 para o homem. Então, esses cargos, essas carreiras de professor EBTT, eles têm essa vantagem como servidores públicos federais, e poucos sabem disso. Muito bem. Marcos, então, estamos aqui já nos momentos finais, enquanto, Infelizmente. é, enquanto o doutor André conclui aí o sorteio. Doutora Bruna, fique à vontade aí para dizer aquilo que a senhora gostaria de ter dito que não foi e que eu não lhe perguntei. Claro, que eu sei que tem muita, mas muita coisa mesmo, nós vamos precisar de outras lives. Mas se quiser destacar uma, fica à vontade. Vixe, Maria. O que eu queria só dizer é que eu me sinto grata de ter participado aqui desse bate-papo, que realmente foi um bate-papo e nem vi passar o tempo. E que se existe alguém aqui que tem essa vontade de trabalhar com regime próprio, eu, eu fico até com receio de vocês terem assustado com coisas diferentes que a gente mencionou, né? Mas não deixem de estudar isso e, de fato, ir em frente, porque é um diferencial e cada vez mais os servidores vão ter mais dúvidas e cada vez mais nós podendo atendê-los, realmente eu entendo que é um destaque aí para o advogado previdenciarista, é algo diferente. Então, essa é a minha sugestão para vocês. Não deixar de atender se surgir alguém para vocês, no escritório de vocês, de fato é estudar e ir em frente, que isso aí pode ser o primeiro de muitos, né? Servidor, quando bem atendido, realmente indica muitos. Eles, como o Diego disse, fazem um grupo lá e vai todo mundo para o seu escritório. Segundo a doutora Bruna, deve haver a perda do medo de planejamento previdenciário no RPPS.
como já tive a oportunidade de ver essa citação dela. Doutor Diego, o que você gostaria ainda de destacar? Eu primeiro agradeço aí, Ney, pelo convite, o pessoal aqui do Fala Doutor, obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês. E o destaque é responsabilidade, eu chamo isso em todas as falas que eu faço, né? A Previdência, em especial o direito previdenciário, virou um show midiático de muitas pessoas. Hoje todo mundo é professor, todo mundo é especialista, todo mundo é tudo, né? E então, o que eu te convido a repensar na responsabilidade, tá? Eu assisti uma palestra semana passada onde esse meio blogueirista, a pessoa falou que não importa o conteúdo, você tem que fechar o contrato. Eu penso justamente o contrário. Você não vai fechar um contrato com o servidor se você não tiver conteúdo. Lembre que o servidor é o cara que passou no concurso público. Ele não é um cidadãozinho de serviços gerais, um lixeiro. Ele é um cara que normalmente tem uma boa condição técnica, um bom conhecimento da área e um bom conhecimento sobre a aposentadoria dele. Quando o servidor vai te buscar, ele já sabe de alguma coisa. Então, sim, são salários muito altos. Então, convido todos a pensar em ter responsabilidade, não só no regime geral, mas também no regime próprio. Se você quer ter êxito no regime próprio, vai parar de lidar com benefício de salário mínimo de 2, 3 mil reais, vai lidar com benefício de 20, 30, né? Que seus honorários vai acompanhar essa progressão da remuneração, você tem que estudar muito e ter muita responsabilidade. Porque do mesmo jeito que um cliente traz 5, um cliente mal atendido te tira 20. É. Então, toma bastante cuidado para você não se queimar numa área tentando arriscar. Se você não sabe, pergunta, questiona, pede prazo. Eu não entrego um planejamento aqui com menos de 60 dias hoje, porque eu não tenho tempo apto para fazer com menos que isso. Então, faço mesmo. Se eu vier para você, eu quero em 2 dias, procura outro advogado, que você vai se queimar. Então, estuda, especialize-se nos regimes próprios específicos e vá com Deus que vai dar tudo certo. Obrigado, Inê, obrigado, pessoal. Só um Bom, complemento aqui, porque já chegou ao meu conhecimento questões de responsabilidade civil em razão de planejamentos, porque o planejamento não é um ato que nós fazemos de uma vez, recebemos, cobramos e tchau, né? De fato, a gente é um casamento ali com aquele cliente, a gente está mostrando de fato que deve acontecer, né? Lógico que tem alguns percalços, mas realmente não é só fazer o planejamento, só jogar no sistema de cálculo. Esses dias eu atendi um servidor que chegou com o simulador do INSS, como disse que fez um planejamento. Então, se fosse regime geral, já é absurdo. Agora era um servidor, era um professor de uma universidade estadual daqui, também, assim, tem conhecimento, ele chegou com o simulador lá impresso e falou: Ah, eu fiz um planejamento há 2 anos. Então, de fato, isso aí é muito importante, gente. Pesquisem, não deixem de atender, mas também façam a parte de vocês, que é estudar e de fato ter segurança no que vocês estão fazendo. doutora Bruna e doutor Diego, foi um prazer trabalhar com vocês. Espero que a gente trabalhe outras vezes, não é? Vocês deixaram aí motes já para diversos aspectos que a gente pode abordar nesse regime próprio, mas não vou me despedir totalmente de vocês. Vamos ver a sorteada ou sorteado que vai levar o presentaço que a doutora Bruna trouxe. Doutora André, por gentileza. Olha aí, Sheila Hospedal. Que bom, que bom. Deve ser de Pernambuco, né? Estou falando por causa do prefixo aqui, 81. Então, Sheila, meus parabéns. Né? Nós vamos entrar em contato com você para que você possa, então, receber essa obra. Meus parabéns e grato pela sua participação. Doutor Era... Ney, Sim, só esclarecendo rapidinho, é para a senhora Sheila entrar em contato com esse número que está aí. Esse número eu acredito que seja o doutor André. ok, Sheila, por gentileza, anote aí então esse número
para que você entre em contato e passe os dados para que a gente possa lhe enviar esta obra. Mais uma vez, agradeço a brilhante participação, tanto da doutora Bruna como do doutor Diego, e agradeço também a participação de Marcos Vinícius e do nosso superintendente, do nosso coordenador, e peço que vocês que ainda não são inscritos no seu canal Rede Previdência, por favor, se inscreva. Nós temos essa live a cada 15 dias. Inclusive, vocês devem deixar sugestões de temas que vocês desejam que sejam trazidos e debatidos aqui com os grandes profissionais da Previdência, seja no regime geral, seja no regime próprio. Nós estamos aqui à disposição de vocês. Canal Rede Previdência, esse é o seu lugar. Venha